A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial, temos que Kardec faz as seguintes considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos têm formado ideias muito divergentes a respeito da criação divina. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam, afirma a opinião já muito partilhada pelas pessoas mais esclarecidas. A objeção científica que se pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos mostra o aspecto grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Isso faz ver o quanto é prudente não lançar levemente a pecha de falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o único meio de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Isso lemos na questão 59 do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje temos o 14º encontro com o tema O Sopro de Vidas, uma releitura do livro bíblico O Gênesis à luz das obras básicas da codificação espírita e de suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da origem da dualidade da serpente. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 2 do Gênesis mosaico. Como epígrafe, temos: E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego das vidas. Depois, o Senhor Deus fez brotar a árvore de vidas no meio do jardim e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Isso lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 9. Agora, o nosso texto base. Destaca Haroldo Dutra que a palavra hebraica bíblica para vida está no plural, shaim. Seria estas vidas uma referência à reencarnação?
tudo nos leva a crer que sim, todos os povos vizinhos ali do povo hebreu comungavam de um mesmo sincretismo nesse sentido. Gregos, indianos, egípcios acreditavam na reencarnação. Claro que com outros nomes, com outros conceitos. Tal como tudo na natureza segue ciclos, como as horas do dia, as estações do ano, também os seres humanos seguiam o ciclo da vida que inicia do pó da terra, o nascimento, e termina no mesmo pó, a morte. Como pode-se ler, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Isso lemos em Gênesis capítulo 3 e versículo 19. Esta ideia de tempo cíclico está muito clara em todo o capítulo 1 do livro de Eclesiastes de Salomão, e, em especial, o versículo 9, que diz o que foi, isso é o que há ainda de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Isso lemos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Desta forma, é muito mais compreensível entender a justiça divina, que não poderia punir Adão e Eva, recém-criados, ainda inexperientes. Como temos visto nos capítulos anteriores, a etnia adâmica não se inicia zerada com uma tábua rasa ou uma folha de papel em branco. Ela é o conjunto de espíritos endividados que foram exilados de seu planeta para reiniciar em um novo mundo aqui na Terra, e eles traziam consigo, além do trauma psicológico que marcava com a marca de Caim em sua testa, ou seja, em sua cabeça, na sua consciência, o fratricídio de vidas passadas, a saudar com novas vidas de aprendizagens e de solidariedade longe de sua terra natal, mas agora irmanados com novos seres que aprenderiam a amar e respeitar, e lhes ensinar a civilização. E como sabemos isto? Isto não se procedeu bem assim. Ao chegarem no grande tribunal que lhes condenaria ao exílio, perceberam suas máscaras, vestimentas caíram, e eles perceberam simbolicamente que estavam nus. Pegos em flagrante delito, não tinham como mais esconderem a sua culpa, que lhes pesava a consciência. A desobediência às leis morais divinas lhes ficou marcada como o momento em que deram ouvidos às tentações e comeram da árvore proibida. Conta-nos Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, capítulo 9, que Jesus reunira no espaço infinito os seres proscritos que se exilaram na Terra. Antes da sua encarnação geral, na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir, obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano em que foram obrigados a abandonar. Viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta Terra. Cantavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança.
Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. Gênesis, capítulo 3, está repleto dessas recordações de vidas passadas, quer espontâneas como sonhos, quer provocadas por catarses, em experiências frustrantes como a escravidão e o exílio que passaram aqui, e também pela revelação mediúnica de profetas que os faziam relembrar, em especial Isaías e Ezequiel, suas memórias doloridas da queda dos espíritos, personificado em Lúcifer, a estrela da manhã, ou o portador da luz. Eles que se corromperam no uso da sabedoria e em diversos campos, na guerra, no poder, no comércio e na profanação dos santuários, em algum dos orbes capelinos. De lá, a violência de gênero, em especial contra as mulheres, foi trazida por herança maldita para cá. Adão não aceita sua parcela de culpa e irresponsavelmente culpa a mulher que Deus dera por companheira, Eva. O sacerdócio masculino, desejando o controle do monopólio do sagrado, normatiza e naturaliza a multiplicação grandemente da dor das mães, desde a concepção à fase adulta dos filhos. E retira até o desejo e a liberdade feminina, que agora é transferida para os pais e depois para os maridos. E eles as dominaria, como diz o livro de Gênesis. E sem o auxílio claro do ser masculino e suas instituições sociais, teria que enfrentar a perigosa e traiçoeira inimizade do mal, personificado na serpente, na eterna busca de proteger a sua prole, sua descendência. Isso lemos no capítulo 3 de Gênesis, dos versículos de 11 a 24. Igualmente, o arquétipo masculino ficou marcado. A frustração da perda das conquistas de um paraíso da tecnologia não mais se fartaria dos banquetes de Capela. Acreditou até que a própria Terra fora amaldiçoada por causa deles. No novo planeta, sem as comodidades conquistadas em Capela, um mundo bem evoluído como o nosso atualmente, aqui na época das cavernas, certamente, com dor, Adão e Eva comeriam dos frutos da terra agreste do deserto do Oriente Médio, todos os dias de sua vida, entre espinhos e cardos, produziriam a sua agricultura e comeriam a erva do campo com o suor do próprio rosto, conquistariam e comeriam o pão de cada dia. Sem tratores, sem colheitadeiras, até que te tornes à terra de Capela, porque dela foram tomados, porquanto eram do pó capelino, e ao pó de Capela tornariam a voltar. O Senhor Deus, representado por Jesus, estava na congregação dos poderosos deuses e julgou-os, diz o Salmo 82, versículo 1. E os sentenciou a ser lançados fora do jardim do Éden, para lavrar a nova terra, bem longe da que fora tomado, e pôs simbólicos querubins no oriente do jardim do Éden, com uma espada em chamas, para guardar o caminho de volta para a capela. Isso também lemos no capítulo 3 de Gênesis. Agora vamos aprofundar o que aprendemos hoje. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens de 4 a 17, Kardec faz um estudo minucioso da reencarnação na Bíblia. Afirma Kardec
que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, um dos partidos dos judeus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte. Estes não acreditavam na vida, na reencarnação após a morte. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre outros muitos pontos, não era claramente definida. Por quê? Apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam eles que uma pessoa que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato podia se dar. A influência egípcia na crença da mumificação, com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser material e biologicamente impossível. A reencarnação ou a transmigração da alma, ou ainda a doutrina dos renascimentos, é a volta da alma ou espírito à nova vida corpórea intrauterina, mas em um outro corpo especialmente formado para esta alma. Isso lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. A crença dos judeus se justifica em parte para a reencarnação de Elias no corpo de João Batista, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser o espírito de Elias reencarnado, porém não ressuscitado. No diálogo de Jesus e Nicodemos, que lemos no Evangelho de João, capítulo 3, itens de 1 a 12, o mestre sanciona a reencarnação. No diálogo de Jesus e Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, o mestre sanciona a reencarnação com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária e universal a todos. Quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. E quando diz ser preciso renascer da água ou da carne e renascer do Espírito, não se trata da regeneração pela água do batismo. Jesus estabelece, sim, uma distinção positiva entre o corpo e o espírito. O que é nascido da carne é carne de Jesus. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Segundo essa crença, a água tornara o símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. E ao comparar o espírito com o vento, Jesus nessa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma antes de nascer. E, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Isso lemos Kardec no livro Evangelho e Espiritismo, capítulo 4, itens de 5 a 9. Kardec ainda cita o profeta Isaías, no capítulo 26 e versículo 19, que diz: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. E o personagem bíblico Jó, no capítulo 14, versículos 10 e 14, assim se perguntava: mas quando uma pessoa ha morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia a pessoa reviver de novo? Pergunta Jó. O princípio da pluralidade da existência se acha claramente expresso nessas citações de Kardec. Não há, pois, como duvidar de que, sob nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, dos povos da região,
pondo que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal esta doutrina. Donde se chega que negar a reencarnação é negar as próprias palavras de Jesus. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a este ponto, a reencarnação, bem como em relação a outros pontos como a mediunidade e outros fenômenos espírita. Isso lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 e itens de 14 e 17. E conclui Kardec que, sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são incompreensíveis, ininteligíveis em sua maioria, as máximas e lições do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Isso então lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 e item 17. Kardec, em diálogo com os espíritos, assim, estes justificam-lhe a reencarnação, a justiça da reencarnação e a transmigração da alma a outros planetas. Na questão 166 afirmam os espíritos que a alma encarnada, que por vezes morre ainda criança ou jovem, ou aquela alma que não teve oportunidades favoráveis de aprendizado e, portanto, não alcançou a perfeição durante uma única vida corpórea, o que é impossível de alcançar, é o que afirma Jesus a Nicodemos, esta alma pode acabar de depurar-se, renascendo em novas encarnações, em novas existências, com novas provas. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Na questão seguinte, de número 167, afirmam os espíritos que o fim objetivado com a reencarnação é a melhoria progressiva e continuada da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça divina? Numa interpretação psicológica na linha comportamentalista de Pavlov e Skinner, a cada nova encarnação há reforço positivo, que são as premiações, há reforço negativo, que são os sofrimentos, decorrentes das boas ou más ações que cada um pratica. Na questão 171, conclui-se que a justiça da reencarnação se funda na justiça de Deus e na revelação. Pois, incessantemente, repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Perguntam os espíritos, por não ter, diz a razão, que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de que não dependeu o melhorar-se? Não são os filhos de Deus todas as pessoas? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Comenta Kardec que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provas da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, numa primeira encarnação. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento.
se a sorte humana se tivesse e se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas as criaturas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com a humanidade, que se acha em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos nossos erros por novas privações, novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam a doutrina da reencarnação. O ser humano que tem consciência de sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços em nova encarnação, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já mais não pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. A questão 172, nela lemos que as nossas diversas existências corporais até a perfeição não se verificam todas elas aqui na Terra. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas encarnações. São, porém, as encarnações mais materiais e das mais distantes da perfeição. Embora possamos viver muitas vezes no mesmo globo, aqui na Terra, por exemplo, se não se adiantarmos bastante para passar ao mundo superior, na questão 173. Para encerrar nosso diálogo hoje, aprendemos que não necessariamente a cada nova existência corporal a alma passa de um mundo para outro. Ou seja, podemos então reaparecer muitas vezes aqui na Terra, já tendo vivido até em outros planetas. E por hoje ficamos por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre a corrupção do gênero humano. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras às 21 horas e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas.